Quando o meu marido viu a esposa. Do meu irmão, ele congelou. Precisamos sair desse casamento agora. Quando ele me explicou o motivo. Eu fiquei apavorada. Eu sempre achei que a felicidade tinha um som específico. O som das ondas quebrando na praia, misturado com as risadas das pessoas que eu mais amava. E era exatamente essa a trilha sonora do casamento do meu irmão, Caio. Estávamos em um resort paradisíaco, um daqueles lugares que só se vê em filmes, com bangalôs sobre águas cristalinas e um céu tão azul que parecia pintado à mão. Meu marido, Lucas, e eu havíamos chegado há 2 dias, e tudo parecia um sonho. Caio, meu irmão e meu eterno melhor amigo, estava flutuando. Ele não andava, ele pairava a alguns centímetros do chão, com um sorriso que parecia permanentemente costurado em seu rosto. E o motivo desse sorriso tinha nome: Larissa. Quando Caio nos apresentou Larissa, 5 meses atrás, eu entendi o porquê da pressa em casar. Ela era deslumbrante. Não era apenas a beleza física, os cabelos castanhos que brilhavam sob o sol e os olhos verdes que pareciam ler a sua alma. Era o jeito dela. Larissa tinha uma luz própria, uma energia que atraía todo mundo para perto. Ela era formada em negócios por uma faculdade de muito prestígio e, segundo Caio, vinha de uma família de investidores, pessoas discretas, mas muito ricas. Ela encantou minha mãe com seu gosto para decoração, meu pai com sua inteligência para finanças e a mim com sua doçura. Parecia a peça que faltava na nossa família. Ela não é perfeita, Marília? Caio me perguntou na noite do noivado com os olhos brilhando. Ela é incrível, meu irmão. Cuide bem dela. Eu respondi, abraçando-o com força. E eu realmente acreditava naquilo. Os primeiros dias no resort foram de pura celebração. A cerimônia na praia foi emocionante. Ver meu irmão no altar, com lágrimas nos olhos enquanto Larissa caminhava em sua direção, foi um momento que eu guardaria para sempre. Ou assim eu pensava. Meu pai, Tomás, um homem geralmente sério e focado em seus negócios no agronegócio, estava visivelmente cativado pela nova nora. Ele, que raramente se abria com estranhos, passava horas conversando com Larissa sobre mercado, ações e novas oportunidades de investimento. Essa menina é um prodígio, Marília. Tem uma visão de negócios que eu nunca vi em alguém tão jovem, ele me disse durante o coquetel. Mas enquanto todos estavam imersos nesse conto de fadas, meu marido, Lucas, parecia sentir uma nota desafinada na melodia. Lucas é médico. A profissão dele o ensinou a observar, a procurar por sintomas que não são óbvios, a juntar pequenas peças para formar um diagnóstico completo. No início, eu achei que era apenas o jeito protetor dele comigo e com meu irmão. O que foi, meu bem? Você está tão quieto? Perguntei na segunda noite, enquanto caminhávamos pela praia. Não é nada. É só a Larissa, ele disse, franzindo a testa. A história de como eles se conheceram. Eu já ouvi 2 versões diferentes. Eu parei. Como assim? Ontem, na piscina, ela me contou que conheceu o Caio, em um evento de caridade. Hoje, no café da manhã, o pai dela me disse que foi em uma conferência de negócios que o Caio participou a pedido do seu pai. Dei de ombros, tentando afastar a preocupação. Ah, amor, deve ser confusão. Com a correria do casamento, as histórias se misturam, e o pai dela parece um pouco avoado. Lucas não pareceu convencido, mas deixou o assunto morrer. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada em mim também. No dia seguinte, eu estava voltando para o nosso quarto quando passei por uma varanda mais afastada. Ouvi a voz de Larissa ao telefone, mas não era a voz doce e melodiosa que todos conhecíamos. Era uma voz fria, cortante, cheia de autoridade. Eu não quero saber dos problemas. Resolva. E use o outro canal para falar comigo. Este número é apenas para emergências. Fui clara? Ela disse, em um tom ríspido. Logo depois, ela desligou e, ao se virar, me viu. Seu rosto se transformou instantaneamente.
O sorriso caloroso voltou. Os olhos brilharam. Ah, Marília, querida, estava justamente resolvendo um pepino de um dos meus investimentos. Coisa chata, sabe? Mas já resolvi. Ela me abraçou e saiu andando, cantarolando. Meu coração gelou. A mudança tinha sido rápida demais, artificial demais. Comecei a reparar em outras coisas. Larissa sempre carregava 2 bolsas pequenas, e eu percebi que em cada uma havia um celular diferente. Ela era mestre em controlar as conversas. Se o assunto ficava muito pessoal ou se desviava de seus interesses, ela dava um jeito de trazer meu pai, Tomás, para a roda, puxando um tópico sobre o agronegócio ou o mercado financeiro. Ela o elogiava, pedia conselhos, mas de uma forma que a fazia parecer igualmente conhecedora, como se estivesse testando o conhecimento dele e, ao mesmo tempo, mostrando o seu. Naquela noite, a desconfiança de Lucas voltou com força total. Estávamos nos preparando para dormir quando ele se sentou na cama, com o celular na mão. Marília, eu não consigo tirar isso da cabeça. A voz no telefone que você ouviu, as histórias que não batem, o jeito como ela foca no seu pai. Isso não está certo. O que você está pensando, Lucas? Perguntei, meu estômago se revirando. Eu tenho um amigo que trabalha com segurança digital. Ele é muito bom no que faz. Descobre qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Eu vou pedir para ele fazer uma checagem completa nos antecedentes da Larissa. Só por precaução. Você vai investigar a esposa do meu irmão? Sussurrei, chocada. Vou investigar a mulher que me parece um risco para a sua família, ele respondeu, com uma seriedade que me assustou. Eu lido com a vida e a morte todos os dias, meu amor, e meu instinto me diz que há algo muito doente por trás dessa fachada perfeita. Ele pegou o celular e digitou uma longa mensagem. Senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, o paraíso ao nosso redor pareceu frágil, uma ilusão prestes a se quebrar. Eu amava meu irmão mais do que tudo e queria desesperadamente que sua felicidade fosse real. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, eu rezei para que a intuição dele, pela primeira vez na vida, estivesse completamente errada. Mal sabia eu que o pesadelo estava apenas começando. O dia seguinte, a cerimônia amanheceu com a mesma perfeição enganosa dos dias anteriores. O sol brilhava, uma brisa suave balançava as palmeiras e a família se reuniu para um brunch descontraído ao lado da piscina principal. Todos riam, comentavam sobre a festa da noite anterior e celebravam os recém-casados. Todos, exceto Lucas. E, por consequência, eu. Meu marido mal tocou na comida. Seus olhos estavam fixos no celular, que ele mantinha discretamente apoiado, na perna, debaixo da mesa. A cada 5 minutos, ele atualizava a tela. A tensão em seu corpo era tão palpável que eu mal conseguia engolir meu suco de laranja. Eu tentava sorrir, conversar com minha mãe e minhas primas, mas meu olhar sempre voltava para ele. Enquanto isso, Larissa estava em sua melhor forma. Ela se sentou ao lado do meu pai, radiante em um vestido de linho branco, e os dois engataram em uma conversa que eu só entendia pela metade. Falavam de commodities, de flutuações do mercado internacional, de um novo tipo de tecnologia para a colheita. Larissa usava termos técnicos com uma fluidez que me surpreendia. Ela não parecia uma jovem recém-formada. Ela falava como alguém que viveu e respirou o mundo do meu pai por décadas. E ele estava hipnotizado. Seus olhos brilhavam de admiração, e ele balançava a cabeça, concordando com as análises dela. Incrível, simplesmente incrível, ouvi meu pai dizer. Onde você aprendeu tudo isso, minha filha? Larissa sorriu, um sorriso modesto e encantador. Meu pai sempre me incentivou a estudar o mercado. Diz ele que conhecimento é o único ativo que ninguém pode nos tirar. Naquele exato momento, o celular na mão de Lucas vibrou. Eu vi seu corpo inteiro enrijecer. Ele olhou para a tela e seu rosto perdeu toda a cor. Foi uma transformação assustadora. A preocupação que ele vinha demonstrando deu lugar a uma máscara de puro horror. Seus olhos se arregalaram e sua boca ficou levemente entreaberta.
Ele parecia um homem que tinha acabado de ver um fantasma. Ele se inclinou na minha direção, passando por trás da minha cadeira. Sua voz foi um sussurro urgente e rouco no meu ouvido, um som que me causou um arrepio de pavor. Marília, precisamos sair daqui agora. Meu coração disparou. O quê? Lucas, o que aconteceu? Sussurrei de volta, tentando não chamar a atenção. Não dá para explicar aqui. Apenas confie em mim. Temos que sair deste resort imediatamente. A seriedade em seu olhar era absoluta. Não havia espaço para discussão. Levantei-me, sentindo as pernas trêmulas. Mãe, pai, nós precisamos ir. Lucas recebeu uma chamada de emergência do hospital. Um paciente dele piorou muito. A mentira saiu da minha boca de forma desajeitada. Caio se levantou, preocupado. Mas já? Vocês não iam ficar até amanhã? Infelizmente não, meu irmão. É urgente, disse Lucas, já me puxando pela mão, sem nem mesmo olhar para Larissa. Seu aperto era firme, quase doloroso. Caminhamos, ou melhor, praticamente corremos pelo lobby do hotel. Cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio de Lucas era mais aterrorizante do que qualquer grito. Assim que entramos no carro e ele deu a partida, cantando pneus para fora do estacionamento, eu não aguentei mais. Pelo amor de Deus, Lucas, me fala o que está acontecendo. Você está me matando de angústia. Ele parou o carro no acostamento de uma estrada deserta, cercada por coqueiros. Respirou fundo, como se buscasse forças para dizer o que precisava ser dito. Então, ele virou a tela do celular para mim. Aconteceu, Marília, ele disse com a voz embargada. Larissa não existe. Eu olhei para a tela. Havia um artigo de um portal de notícias de outro estado. A manchete dizia: golpista profissional, conhecida como a viúva negra dos negócios, é procurada pela polícia. E abaixo, uma foto. Uma foto de ficha criminal, daquelas tiradas na delegacia. O cabelo estava diferente, a expressão era dura, mas não havia dúvida. Era a mulher com quem meu irmão havia se casado no dia anterior. O nome no artigo não era Larissa. Era Sofia. Enquanto eu olhava para a foto, em choque, Lucas começou a explicar. Seu amigo havia encontrado tudo. Sofia era uma estelionatária de altíssimo nível. O método dela era sempre o mesmo, um roteiro cruelmente perfeito. Ela estudava famílias ricas, identificava um filho ou herdeiro vulnerável, geralmente alguém de bom coração e um pouco carente. Ela o seduzia com uma história de amor avassaladora, inventando uma vida, uma família, uma carreira. O casamento era a jogada final. O alvo principal nunca era o noivo. Ele era apenas a porta de entrada. O verdadeiro objetivo era o patriarca. Da família, o dono da fortuna. Após o casamento, usando a confiança conquistada, ela dava o golpe, desviava milhões, limpava contas de investimento e depois desaparecia sem deixar rastros. O pai dela, o senhor simpático e avoado, continuou Lucas, é um ator contratado. A investigação do meu amigo descobriu que ele tem passagens pela polícia por pequenas fraudes. Provavelmente, naquelas visitas à casa do seu pai, ele instalou algum programa espião no computador. Dele para que a Sofia tivesse acesso a todas as informações financeiras. Por isso ela sabia exatamente do que falar com ele. Minha cabeça girava. Eu senti uma onda de náusea. O casamento dos sonhos, a cunhada perfeita, a felicidade do meu irmão. Tudo era uma farsa. Uma farsa perigosa e calculada. Caio não era o amor da vida dela. Ele era uma ferramenta. Meu pai não era um sogro querido. Ele era a vítima. Nós temos que voltar, eu disse, com uma frieza que me surpreendeu. As lágrimas de pavor se transformaram em uma fúria gelada. Nós temos que voltar agora. Lucas assentiu, seus olhos mostrando uma determinação sombria. Ele girou o volante e acelerou de volta para o resort. Durante todo o caminho, um único pensamento martelava na minha mente.
Aquela mulher não iria destruir a minha família. Quando chegamos, a cena era quase a mesma. A família tinha se movido para um lounge privativo. O clima ainda era leve. Entramos na sala e o silêncio se fez. Todos os olhares se viraram para nós. O que houve? Esqueceram alguma coisa? Perguntou minha mãe, sorrindo. Pai, Caio, sentem-se, disse Lucas, em um tom que não admitia recusa. Ele não fez rodeios. Contou tudo, de forma clara e metódica, como se estivesse apresentando um caso clínico. A descrença no rosto da minha família era dolorosa de assistir. Caio riu, um riso nervoso. Lucas, que brincadeira é essa? Você bebeu? Isso é loucura. Eu queria que fosse, Caio, disse Lucas, mostrando o celular. Mas esta é a Sofia. E esta é a mulher que você chama de Larissa. Quando Caio viu a foto da ficha criminal ao lado de uma foto do casamento, seu rosto desmoronou. A negação deu lugar a uma confusão profunda e dolorosa. Meu pai pegou o celular, os olhos se arregalando ao ler o artigo. Naquele momento, a porta do lounge se abriu. Era Larissa, ou melhor, Sofia. Queridos, o que aconteceu? Por que essas caras? Ela perguntou com seu sorriso ensaiado. Então ela viu o celular na mão do meu pai. Ela viu os nossos rostos. E pela primeira vez, a máscara caiu. O sorriso desapareceu. Os olhos verdes perderam o brilho e se tornaram duas pedras de gelo. Uma frieza assustadora tomou conta de suas feições. Então vocês descobriram, ela disse, com a mesma voz cortante que eu tinha ouvido ao telefone. Não havia pânico. Não havia medo. Apenas um desprezo gélido. Demoraram mais do que eu esperava. Sua... Começou meu pai, sem palavras. Sua o quê? Empreendedora? Ela completou com um sorriso de lado. Entendam isso como um negócio. E os negócios às vezes dão errado. O casamento foi apenas um investimento de risco. A confissão aberta, a falta total de remorso, foi a última peça do quebra-cabeça. O choque deu lugar à realidade brutal. Foi Caio, de coração partido. E alma destruída, quem pegou o telefone e discou para a polícia. O som das sirenes chegando ao resort foi a trilha sonora do fim do nosso pesadelo e do começo de outro. Ver policiais uniformizados atravessando o lobby luxuoso, passando por hóspedes confusos de roupas de banho e chapéus de palha, foi uma das cenas mais surreais da minha vida. Sofia não resistiu. Quando os policiais se aproximaram dela, ela estendeu os pulsos como se estivesse esperando por eles. Um sorriso debochado no rosto. Ao passar por Caio, que estava paralisado como uma estátua, ela sussurrou algo que só ele ouviu, mas cujo efeito nós vimos. Ele se encolheu como se tivesse levado um soco. Mais tarde, ele me contou que ela disse: "Foi bom enquanto durou, não foi, meu fantoche?" A viagem de volta para casa foi a mais longa e silenciosa que já fizemos. O paraíso que havíamos deixado para trás agora parecia um cenário de filme de terror. Ninguém chorava. Ninguém falava. O choque era tão pesado que parecia preencher todo o ar dentro do carro. Meu pai dirigia com as mãos brancas de tão apertadas ao volante, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Minha mãe olhava pela janela, perdida. E Caio? Caio estava quebrado. Ele olhava para o nada, os olhos vazios. O homem radiante que flutuava de felicidade há menos de 24 horas tinha desaparecido, e em seu lugar estava um estranho devastado. As semanas seguintes foram sombrias. Nossa casa, normalmente cheia de vida, tornou-se um lugar silencioso. Meu pai mergulhou no trabalho, tornando-se mais desconfiado e recluso do que nunca. Ele se sentia um tolo. O grande investidor, o homem que se orgulhava de sua capacidade de ler as pessoas e os mercados, havia sido enganado da forma mais básica possível. Foi preciso muita conversa, muito apoio de todos nós para fazê-lo entender que ele não era um idiota, mas sim a vítima de uma profissional do engano. Mas a maior dor era ver o meu irmão. Caio se trancou em seu apartamento e no seu próprio mundo de dor. Ele não comia, não dormia, não falava. A vergonha o consumia.
Ele se sentia culpado por ter trazido aquela mulher para dentro de nossas vidas, por ter sido tão cego. Todos os dias eu ia até o seu apartamento. Às vezes, eu só me sentava ao lado dele em silêncio por horas. Outras vezes, eu levava sua comida preferida. Ela tirou tudo de mim, Marília. Ele disse uma noite, sua voz fraca. Não o dinheiro. Ela tirou minha capacidade de confiar em alguém, em mim mesmo. Ela não tirou nada, eu respondi, segurando sua mão. Ela apenas revelou uma força que você não sabia que tinha. E nós estamos aqui. Nós somos reais. Nosso amor por você é real. Aos poucos, com o apoio incansável da família e a ajuda de um bom terapeuta, Caio começou a emergir da escuridão. A raiva começou a substituir a dor. E a raiva deu lugar a uma determinação fria. Ele começou a acompanhar o processo legal de perto. Sofia, como descobrimos, tinha uma longa lista de crimes e vítimas em vários estados. A prisão dela era certa. Mas para nós, e especialmente para Caio, a justiça da lei não parecia suficiente. Precisávamos de um desfecho emocional. Precisávamos tirar o poder que ela ainda exercia sobre nossas mentes. A oportunidade surgiu meses depois, no dia de uma das audiências preliminares. Nós fomos todos juntos, como uma frente unida. Meu pai, minha mãe, Lucas, eu e Caio. Quando a vimos sendo escoltada por um corredor, com o mesmo uniforme de presidiária e o mesmo ar arrogante, ela nos viu. Seu olhar se fixou em Caio e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ora, ora, a família feliz veio assistir ao show? Ela disse em voz alta para que todos ouvissem. Meu pai deu um passo à frente, vermelho de raiva, mas Caio colocou a mão em seu peito, parando-o. Ele caminhou calmamente até ficar a poucos metros dela. Ele não parecia mais um homem quebrado. Estava mais magro, com olheiras que contavam uma história, mas seus olhos estavam firmes. Havia uma paz nele que eu não via há muito tempo. Nós não viemos ver um show, Sofia. E disse, sua voz clara e firme, ecoando no corredor silencioso. Ela riu. Ainda se lembra do meu nome verdadeiro. Fico lisonjeada. Não há nada para se lembrar, continuou Caio, e foi aí que a mudança aconteceu. Ele não falava com raiva ou dor. Ele falava com uma indiferença que era mais cortante do que qualquer insulto. Eu passei meses tentando entender o que aconteceu. Tentei sentir raiva, tentei sentir tristeza. Mas hoje, olhando para você, eu finalmente entendi. Eu não sinto nada. O sorriso de Sofia vacilou por um instante. Você foi um fantasma na minha vida, disse ele. Uma ilusão. E quando a gente acorda, a ilusão desaparece. Você não me tirou nada, porque o que tínhamos não era real. Você não nos destruiu. Na verdade, você nos deu um presente. Você nos lembrou do que realmente importa. Nós. Nossa união. Nossa força. Você nos tornou mais fortes do que nunca. Ele deu um pequeno sorriso, um sorriso genuíno de superação. Então, de certa forma, obrigado. Você não passa de uma lição cara, que já foi aprendida. E agora você é insignificante. Ele se virou e voltou para o nosso lado sem olhar para trás. A máscara de arrogância de Sofia finalmente se quebrou. Por um segundo, eu vi em seus olhos o que ela realmente era. Uma pessoa vazia e desesperada, cujo único poder vinha da dor que causava nos outros. E Caio tinha tirado esse poder dela. Aquela foi a nossa verdadeira vingança. A vingança da superação. Hoje, 1 ano depois, as cicatrizes permanecem. Mas elas não doem mais. Elas são um lembrete da nossa resiliência. Caio está sorrindo de novo. Ele está mais cauteloso, mais sábio, mas está aberto para a vida. Meu pai aprendeu a equilibrar a confiança com a prudência. Nossa família, testada pelo fogo, saiu mais forte e mais unida. Às vezes, durante nossos almoços de domingo, eu olho para todos eles e sinto uma imensa gratidão, até mesmo pelo meu marido, Lucas, cujo instinto afiado nos salvou de um desastre ainda maior. A fachada perfeita de Larissa desmoronou,
mas revelou o alicerce inabalável da nossa família. E isso, nenhuma golpista no mundo poderia jamais nos roubar.